Olá pessoal, aqui é Rafael da Manite Estúdio Criativo. Hoje nós começamos mais uma segunda aula de Word, tá? Irei mostrar para vocês e explicar como que funciona a quebra de sessões, tá? Tanto a sessão contínua quanto a sessão de página ímpar ou par, e também com colunas, tá? Trabalhar com texto em duas colunas, ok? Então vamos abrir o nosso Word aí, meu Word já estava aberto, tá? Então na aula passada eu mostrei algumas coisas muito rápidas para vocês em questão de somente de conhecimento básico sobre o Word, tudo bem? A partir de agora nós iremos conhecer aí ferramenta por ferramenta. Quem tiver dúvida pode escrever aí nos comentários, fazer a pergunta que eu irei responder para vocês, tá? Antes de começar a aula, eu queria agradecer muito a todos os comentários que foram feitos nos outros vídeos, tá? Sinceramente, gente, eu ia desistir do canal de uma certa forma, porque eu achei assim que o canal não cresceu muito, entendeu? Tudo bem que eu também dei um abandonado no canal, eu tenho ciência disso, tá? Só que eu vi um comentário que me deixou muito feliz, tá? O comentário foi o seguinte: se eu tivesse postando vídeo, não tenho nada contra, tá, gente? Foi só um comentário e na verdade isso é a pura verdade. Se eu tivesse postando vídeo de quadradinho de 8 funk, esses tipos de coisa, ou coisas que não são construtivas, possivelmente eu teria mais de 3.000 inscritos, tá? Esse foi um comentário de uma pessoa que acompanha o canal, tá? Fico muito agradecido e isso me incentivou a continuar mais ainda. Por quê? Porque justamente o YouTube precisa de um pouco mais de cultura, tá? Como eu falei pra vocês, eu não tenho nada contra a funk, eu até gosto, até é interessante assim numa festa, se não tiver, a festa meio que não tem muita graça, não é verdade? Bom, então eu agradeço aí todos os comentários, tá? Eu leio todos os comentários de vocês, tá? Então eu agradeço muito e podem continuar aí mandando comentários, críticas e sugestões, ok? Bom, então vamos lá. Então nós vamos iniciar aí um trabalhinho, tá? Um projeto para mostrar quebra de seção contínua e, e página, tá? No caso, duas colunas, tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer é modificar o tamanho da página. Aqui a página está em formato A4, tá? Então, na parte de layout da página, na guia layout da página, nós podemos modificar direção de texto. Isso aqui é muito útil quando a gente escreve em japonês. Eu escrevo bastante em japonês, então eu utilizo isso aqui para poder escrever de pé, né? Igual aqueles jornais mesmo, fica muito interessante. Margem, nós iremos trabalhar com margem também. Orientação, paisagem, retrato. Tamanho, que é o que nós iremos utilizar agora. Coluna, que nós também iremos utilizar também. Enfim, que nós também iremos utilizar. E as quebras, tá? Quebras de seções e quebras de página. E número de linhas que por enquanto a gente não vai mexer. Infinização, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que é isso daí. Vamos lá, tamanho. Aqui tá mostrando pra gente aqui um tamanho A4. Só que nós vamos utilizar um tamanho A5, tá? Tamanho A5 é metade da A4. Então nós vamos escolher ele aqui. Se não tiver, a gente coloca. Oxe, não tem mesmo. Loucura. Enfim. É... Bom, então, eu não lembro. Não lembro. Então vamos lá. 297 dividido por 2 dá 148,5. 148,5. Tá, então essa vai ser a nossa folha. Pode dar um ok. Opa, é vírgula, não ponto. Ok. Eita. A medida deve estar entre... Se não colocar centímetros, ele não vai saber do que eu tô falando. Gente, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? É porque como eu utilizo outro software, eu só coloco o número e a medida já vem junto, eu acabo me esquecendo. Eita! Bom, era só ter pensado um pouco mais, né? Tá em centímetro, não em milímetro. Então, 14,8 por 21. Vou dar um ok aí, tá? Ele ficou deitado. Não é deitar que nós iremos utilizar. Orientação, retrato. Eu fiz de propósito, justamente para nós podermos utilizar aí os botões. Tá vendo que agora ó, tá
de pé, beleza? A margem está muito grossa, então nós iremos aqui na guia layout, na categoria configurar página, item margem, e vamos utilizar a margem estreita. Claro que, se não é a margem que nós queremos, nós podemos escolher a opção de margens personalizadas, tá? E nós temos aqui superior, esquerda, inferior, direita, medianiz e posição da medianiz. Bom, vamos parte por parte. Superior e inferior, não preciso nem falar, né? Parte de cima e a parte inferior da página. Isso daqui tem que tomar muito cuidado. Por qual motivo? Aonde você vai imprimir? Vocês precisam, antes de configurar a margem de documento ou criar um documento no Word, coisa que, pelo incrível que pareça, muita gente erra até hoje, é o quê? É conhecer o limite da sua impressora. Pega o manual da impressora, verifica qual que é o limite dela na borda da página. Por quê? Porque a impressora ela não imprime até a ponta, gente. É difícil, são algumas impressoras específicas que imprimem até a borda da página. Ela sempre tem uma margem em todos os lados, superior, inferior, esquerda e direita. Então, olhem a impressora de vocês e verifiquem. A minha, na parte superior, ela aguenta aí 8 milímetros, tá? Então se eu colocar 8 milímetros aí, a minha ela consegue imprimir. Já na inferior, ela só consegue com 1.2. Eu deixo 1.27 mesmo, né? 1.2. A esquerda e direita da minha impressora, ela aceita meio centímetro. Tá? Então, quer dizer, eu sei que a minha impressora, eu posso imprimir até isso. Tem gente que quer colocar na ponta. Ah, professor, mas na hora que eu fui imprimir, cortou. Por quê? Ou na hora que você vai imprimir, vai dar aquela informação de que não foi possível enviar o documento para a impressora, justamente devido às margens aí, tá? Bom, pelo que eu tô vendo, eu acho que eu vou acabar não passando tudo que eu falei para vocês hoje. Bom, quantos minutos que já deu? Deu 7. Vamos lá. Deu para entender, gente? Superior, essas 4 aqui, superior, inferior, esquerda e direita, é a margem externa do nosso documento, que interfere diretamente na impressora. Então verifique a impressora antes de configurar as margens limites aí, tudo bem? Medianiz é utilizado quando nós vamos imprimir o documento para ser encadernado. Medianiz é o meio aonde vai a espiral normalmente, quando a gente manda encadernar. Então, quer dizer, quanto que eu quero de medianiz? Eu sei, por exemplo, no caso aqui é a primeira página, então eu tenho meio centímetro de margem esquerda. Só que meio centímetro de margem esquerda, ele vai daqui para cá, meio centímetro de margem esquerda. Se eu colocar uma medianiz de meio também, uma suposição, ele vai colocar para mim meio centímetro de medianiz, aonde vai ser furado para colocar a espiral, e da medianiz para cá mais meio centímetro de margem. Por quê? Porque a margem utilizada para documento, ela é fora da margem de medianiz. A medianiz é uma marca limite, como se fosse uma área de sangria. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aí. Aqui está a posição de medianiz, esquerda, direita, esquerda superior. Porque às vezes eu quero imprimir o documento por aqui, ou fazer tipo calendário, colocar a medianiz em cima, que nós podemos fazer calendário no Word também. Tudo bem, gente? Tá? Várias páginas, mais espelho, 2 páginas por folha, livro ou livro inverso. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Na hora que eu coloco o livro, ele aparece aqui um desenho justamente com uma medianiz no meio. Olha o que acontece aqui. Então aqui, ó, dá para mostrar para vocês direitinho, ó, aumentando a medianiz. A minha margem, vocês podem perceber que aqui não aumenta, a minha margem não aumenta, mas a medianiz sim, tá? Se eu reduzir a medianiz toda, a minha margem continua ali, ó. Beleza? Agora deu para entender melhor, né? Deu para vocês visualizarem aí, né? Deixa retrato, clicar no documento inteiro. Eu aqui vou utilizar 8, 1 e 2, 05, 05 e dou um OK. E as minhas margens aqui, elas são configuradas, ok? Bom, já falei bastante, já deu 9 minutos. Vamos continuar aí. Eu vou escrever um título, tá?
Então, vou colocar aqui em Caps Lock, tá? Autores colaboradores. Gente, eu tô tirando isso daqui de um livro que eu peguei aqui só para poder dar aula, tá? Então, não liga pro que eu tô escrevendo muito não, tá? Vou dar uma pausa aqui para vocês não precisarem ficar vendo o processo enfadonho. Bom, continuando aí, tá? Eu já escrevi. Gente, como eu falei pra vocês, eu estou pegando de um livro, então não liga pro que eu estou escrevendo, tá? É só pra gente poder fazer a nossa aula mesmo. Eu escrevi aí um texto, tá? Então nós temos um pequeno título e um pequeno parágrafo. Bom, o que acontece aqui? Primeiro, esse título ele vai ter que ficar centralizado. Básico aqui. Selecionou. Eu escolho página inicial, né, guia página inicial, categoria parágrafos, e escolho o item de centralizar, ou simplesmente Ctrl E, tá? E ele vai para o meio. O fascículo aqui, desculpa, esse pequeno parágrafo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, tá vendo que aqui ó, ele ficou com um espaço muito grande? Então vamos dar uma ajustada. Selecione o parágrafo e clique na opção justificar, Ctrl J, beleza? E ele aí justifica todo o texto pra gente. O que eu não mostrei pra vocês, só que no caso aqui eu acho que nem vai fazer muita diferença, é que no layout da página tem a opção de hifenização. Aí tá aqui, ó. Se eu colocar no automático, o que acontece? Aqui não fez muita diferença. Depois eu vou mostrar pra vocês um texto que realmente tenha bastante, pra vocês notarem. É a separação silábica, tá? A hifenização é através da separação silábica. É muito interessante porque aqui nós tivemos sorte que o texto, que o parágrafo foi ajustado e ele ficou com espaço entre as palavras iguais. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes fica com espaço muito grande porque a outra palavra é grande, não cabe na mesma linha, não está com a hifenização ligada e ele fica com espaço enorme só para ocupar de ponta a ponta na página. Tá? Então aqui até que nós tivemos sorte, então não vai dar para notar a diferença de hifenização, tudo bem? Mas nós iremos aí ver com certeza algumas hifenizações mais para frente, tudo bem? Bom, nós vamos dar um Enter aqui, e aqui é que aparece a parte mais interessante. Eu vou dar uma pausa de novo, que eu vou escrever o texto, e eu vou escrever o que tem que ser escrito, né, agora, que é o nome de um monte de gente. Depois eu vou apagar. Só por quê? Porque senão, eu vou ter que escrever duas vezes para vocês poderem notar a diferença na hora de optar por coluna. Tudo bem? Então assim, pessoal, quando vocês vão fazer um texto com duas colunas, primeiro, nós temos algumas opções, tá? Tem gente que faz isso, que prefere escrever tudo, tá? Escreve tudo, seleciona o que quer em duas colunas, e vem duas colunas e coloca duas colunas. Pode ser feito isso? Pode. Tá? Pode sim. Não fica errado. Só que o que acontece? Esse procedimento nem sempre funciona. Tá? Aqui no caso, o Office 2013, ele já quebra a sessão pra gente sozinho. Tá? Mas antes, há um tempinho atrás, nós tínhamos que fazer o quê? Estou eu aqui nesse parágrafo, vou para o outro parágrafo. Nesse parágrafo eu vinha em quebra, inserir quebra de seção contínua, escrevia o texto, ou melhor, escrevia o texto não. Eu vinha aqui embaixo, já que está em outra seção, tá? E eu colocava em duas colunas. Por quê? Se eu não quebrar a seção, gente, eu simplesmente dou um Enter e coloco em duas colunas, eu divido o texto de cima. Perceberam? Eu estou aqui em cima, primeira seção, página 1 de 1, tá? É que aqui não está aparecendo seção. Aqui, seção. Tá? É só vocês habilitar, tá, gente? Vocês clicam nessa faixa azul e escolhem a opção seção. Ela vai aparecer, ó, tá? Então lá. Então, eu estou aqui na primeira seção, dou um Enter, e aqui eu vou escrever meu texto em duas colunas. Vou lá e escolho duas colunas. Olha o que acontece. Por quê? Porque eu escolhi duas colunas na seção 1.
Então, aqui embaixo, eu tenho que ir em quebra de seção contínua, tá? Ele quebrou a seção, agora eu tenho a seção 2 e eu vou para duas colunas. Por quê? Aí aqui eu coloco o meu texto, já quebrou em duas colunas, óbvio, tá? Só para diminuir um pouco, vamos tirar os espaços, página inicial, estilo, sem espaço, tá? Quando eu chego aqui embaixo, na minha última linha, no caso, tá? Minha última linha aqui não é aqui, tá, gente? Porque ele escreve aqui para depois vir para cá. Nessa última linha, se eu der um Enter e quebrar a seção novamente, olha o que acontece. Ele divide o texto pelo tamanho que ele tem. Isso é uma das funcionalidades que o Word tem melhores. Para mim é perfeito, tá? Porque a gente escreveu, viu que deu até aqui embaixo, aqui na metade, quebrei a seção e ele dividiu o texto aí em duas colunas perfeitas para nós. Como eu tenho um nome a mais, ó, então não ficou tão perfeito, mas é só colocar mais um nome ali. Percebam aqui, ó, seção 3. Eu posso muito bem vir aqui e colocar em uma coluna e colocar um outro texto aqui. Deixa eu colocar o título do livro aqui que eu estou usando. Inário. Epa, cadê? Eita. Inário. Litúrgico da CNBB. Nossa, liturgioco. Beleza. Seleciono o nosso amigo aqui. Posso colocar ele numa caixa um pouquinho maior. Vamos colocar uma 16 básica aí. Da página inicial, escolher centralizado. Então, perceba, eu tenho aqui um título centralizado, um texto, duas colunas e depois outro título centralizado. É justamente dessa forma que é construído os jornais. 3, 4 colunas, depois no meio daquelas 3 colunas tem uma manchete, depois debaixo daquela manchete tem um texto em duas colunas. Então, quer dizer, tudo é quebra de seção. O que nós não podemos confundir é as quebras. Nós temos essa parte superior, que é a quebra de página, isso é de uma página para outra, e nós temos a quebra de seção. O mais interessante aqui, vocês viram que eu utilizei a seção contínua, isso é, no meio do texto. Se eu quero fazer uma quebra de seção, mas para outra página, eu vou utilizar a próxima página. Página par e página ímpar, ok. Por quê? Cada vez que eu mudo de página, a minha seção também muda. Tá? Como assim? Ó, se eu for para outra página, ele está aqui como eu dei Enter, então ele continua na seção 3. Mas, por exemplo, estou aqui embaixo, quebra de página. Bom, beleza, ele não mudou. Perfeito. Ele não quis mudar, mas enfim. Então, apaga o que eu falei aí. Tá? Então, apaga o que eu falei. Normalmente, gente, o que acontecia até o Office 2007? Cada página, ele zerava a sessão. Ele ia para, no caso, ele ia para sessão 1 novamente. Igual nada. Ele ia para a sessão 1 novamente. Tá? Era isso que acontecia até o Office 2007. O 2010 eu não cheguei a usar, então eu pulei do 2007 direto para o 2013. Então, pelo que eu estou vendo agora, eles vão criando várias sessões. E isso, de uma certa forma, facilita. Tá? Isso facilita e facilita muito pra gente. Ok? Deixa eu só ver aqui. 20 minutos, já vou terminando aqui com vocês. Tá? Então, assim, gente, só mais algumas observações. Percebam aqui, ó, que a nossa coluna ela é bem larga de uma para outra. Alguns nomes, como desse camarada aqui. Ah, gente, ó, perceba aqui, ó, que o Albuquerque aqui, ó, ele quebrou infinização, tá? Porque a nossa infinização eu deixei habilitada, automático, viu? Ó, ele chegou até a margem, tá vendo? O Albuquerque não cabia tudo numa linha só, ele foi lá e deu uma infernizada, observou a sílaba e quebrou aí para nós, ok? Bom, só mais uma observação aqui. Vocês perceberam que aqui a distância entre uma coluna e outra é muito grande,
Eu particularmente acho isso aqui muito grande, um desperdício de espaço, tá? Então o que nós podemos fazer aqui? Que no caso aqui vai até facilitar, vai até ficar melhorzinho, mais bonito aqui, ó. Nós vamos no layout da página, configuração de página. Cadê a infeliz? Se eu achasse, né? Ué, aqui. Mais colunas, tá? Eu não sei porque que eu vou fazer lá. Vocês vão em mais colunas. Ah, detalhe. Vocês viram que eu tô aqui na seção 2, né? Não esqueçam de selecionar a seção 2, tá? Mais colunas. Aí nós temos aqui a opção, ó, a quantidade de colunas aqui vai até 3, mas pode colocar quantas vocês quiserem. Se quiser colocar uma linha entre as colunas para dar uma dividida, tá? E o espaçamento entre elas. O espaçamento daqui, nunca mexa na largura, tá? Deixa a largura automática mesmo. E nós podemos aqui diminuir, eu vou colocar de 5, tá? E vamos dar um OK. Viram agora que ele deu uma diminuída, certo? Mas ainda não ficou do jeito que eu queria, não. Cadê? Ainda tem mais alguém aqui com duas linhas? Deve ter. Aqui tamanho é bastante grande, né? A gente pode diminuir também, né? Que tamanho que nós usamos aqui? 10? Vamos diminuir para... Opa! Ficou horrível. Né. Deixa 11 mesmo, tá? Bom, vamos lá. Em mais colunas, se quiser colocar uma linha entre eles para dar uma dividida, para dar uma separada, fica a critério de vocês aí, tudo bem? Bom, gente, vou terminar hoje, tá? Então aí somente visualizando, né? Revisando, o que foi que eu passei para vocês hoje? A parte de layout da página, né? Guia layout da página. Na seção de configurar página, nós vimos a imagem, orientação, tamanho, coluna, quebra e infinização, tá? Número de linhas é um negócio meio ridículo, depois eu mostro pra vocês, mas é besta isso aí. Beleza, gente? Tá, então tá aí o nosso pequeno documento, tá? Eu peço desculpa, gente, também pelo tamanho da tela, mas o meu monitor queimou e eu tive que usar um monitor quebra-galho aqui, tá? Então a gente vai ficar bastante tempo aí com uma tela de 4x3, não 16x9, beleza? Bom, gente, eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês. Para mim foi ótimo, tá? E na próxima aula nós veremos praticamente a mesma situação, tá? Só que eu vou passar bem rápido. Na verdade, rápido não, desculpa. Vai ser um pouquinho mais demorado. Vai dentro de 20 minutos também, tá, gente? Nossa, 25. Só que em vez de nós utilizarmos coluna, nós iremos utilizar a régua, nós iremos trabalhar com tabulação. Então, na próxima aula, iremos trabalhar somente com régua, ok? Então, fiquem com Deus, salvem aí, tá, gente? Não esqueça de salvar o documento, tá? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.